algumas ideias que atrapalham a cura que você tem que eliminar da tua vida. Elimina essas ideias que eu vou passar aqui hoje. Não vou nem falar muito sobre elas, mas são coisas que a gente ouve e escuta, e você tem que eliminar isso da tua vida. Vamos lá, ideias que atrapalham a cura. De alguma forma a doença é uma bênção. Mentira. Doença não é bênção. Doença faz parte, em Deuteronômio 28, da maldição da lei. Doença não é bênção. Elimine isso da tua vida. Mas de alguma maneira eu vou ser melhor. Elimina isso da tua mente, porque isso está sabotando a tua fé. Quando você estiver pensando que pode ser uma bênção, você não tem certeza. Elimina isso. Segunda ideia. Precisamos passar por uma doença para melhorar e amadurecer. Esquece isso. Você é filho de Deus. Você tem a palavra. Você tem o Espírito Santo. Você tem tudo que você precisa para amadurecer. Você quer amadurecer? Tenha relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra. Você vai amadurecer. Você não precisa de doença para amadurecer. Tira isso da tua vida. Elimina isso da tua vida. Isso não contribui com a fé. Isso vai gerar dúvida. Você vai achar que está tudo bem. Terceiro, através da doença nos humilhamos diante de Deus. Será que precisa esperar ficar doente para se humilhar diante de Deus? Você quer saber qual é a verdadeira humilhação diante de Deus? Você quer saber? A verdadeira é bíblica que eu vou falar. Você quer saber? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Fazendo o que, Luiz? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a verdadeira humilhação diante de Deus é quando eu reconheço que eu não tenho capacidade de cuidar de mim mesmo, e eu entrego todos os meus cuidados aos pés do Senhor. Isso é se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que vocês encontrem ajuda no tempo da necessidade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso é se humilhar. Você não precisa ficar doente para se humilhar diante de Deus. Esquece isso, apaga isso da tua vida. Quarta ideia que atrapalha a cura. Deus quer falar conosco através da doença. Esquece isso. Quando Jó disse isso, depois ele mesmo falou assim, eu não sabia o que eu estava falando. Tem gente que usa o livro de Jó para justificar certas coisas. Mas como é que eu vou usar as palavras de Jó antes do capítulo 40? Tudo que Jó falou não pode ser considerado. Que é isso, Luiz? Ele falou para Deus, me perdoa porque eu falei de coisas que eu não entendia, falei de coisas que eu não conhecia, eu obscureci o teu conhecimento, na verdade eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, eu não sabia nada. Aí você pega as palavras de Jó e você quer usar para a tua vida. Ele não sabia nem o que estava falando, ele estava aflito. Quando a gente está aflito, a gente fala muita besteira. Quer usar o que Jó falou? Usa do capítulo 40 para frente. Você está percebendo, gente, o desequilíbrio que existe na igreja? É isso. Amém? Os amigos dele falaram mais besteira ainda. Deus corrigiu todo mundo. Jó questionou a Deus. Eu já falei isso aqui. Deus fez 70 perguntas para Jó. 70. Do capítulo 38 ao 40, é só Deus perguntando para Jó, Jó, onde tu estava quando eu coloquei porta no mar? Onde tu estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra, Jó? Jó, onde tu estava quando eu criei todos os animais? Será que algum deles te obedece? Jó, onde você estava quando eu estabeleci limite para as ondas? Aí Jó foi. Me perdoa porque eu falei de coisas que eu não entendia. Amém, queridos? Então Deus, Ele fala conosco pelo nosso Espírito, pelo Espírito Santo. Isso aqui são ideias que a igreja tem, ó. E isso colabora para que a doença se instaure.
Porque você está concordando, se Deus está falando contigo. Alguém quer parar de ouvir Deus? Ninguém quer, então continua. Percebe, queridos? Sim ou não? Quinto, doença pode ser uma punição de Deus. Isso aí é pecado. Punição de Deus. Eu quero saber quem é o pai e quem é a mãe, que por mais que o filho seja levado, na hora de corrigir, coloca uma doença nele, se tivesse poder para isso. Você faz isso com teu filho? Você faz isso com teu filho? Então por que Deus vai fazer isso contigo? Então você é um pai melhor do que Deus. Se você não tem coragem de fazer isso com teu filho, e Deus tem coragem de fazer com você, você é melhor que Deus, parabéns, chegou lá. Os pensamentos, sabe, gente? Deus, Ele corrige, a Bíblia diz que Ele corrige, sabe? Mas muitas vezes, muitas coisas que a gente passa é resultado da nossa colheita, não tem nada a ver com Deus. Ele mesmo disse, eu propus a bênção e a maldição, escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas a gente faz escolhas erradas. Verso 6, ó. Tópico 6, merecemos passar pela doença. Ah, tu merece? Eu vou te dizer, cara, a gente merecia mesmo era ir para o inferno. E se Ele te livrou do inferno, Ele te livra da doença. Não, porque eu mereço. Você merece? Merecia mesmo era ir para o inferno, cara. Então Ele fez uma obra redentora que nos salvou. Então tira essa ideia da tua cabeça que você merece. A gente não merecia era nada, mas Ele deu de graça, você recebe pela fé. Tira essa ideia da tua mente, isso está te atrapalhando. Deus tem um propósito na doença, isso aí, ó. Deixa eu dizer, não vamos confundir as coisas. Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados ao propósito de Deus. Uma coisa é Deus poder operar em toda e qualquer situação para o nosso bem, isso está escrito. Outra coisa é Ele ter um propósito numa doença. Às vezes a gente comete erros, falhas, a gente planta uma semente ruim, a gente colhe uma colheita ruim, Deus não está satisfeito com isso, mas Ele vai usar aquela situação para nos transformar, porque Ele é poderoso para transformar causa em bênção. É totalmente diferente dele colocar uma doença em você, porque Ele tem um propósito. Totalmente diferente. Você percebe, sim ou não? São ideias que atrapalham a cura, queridos.